Muito boa noite, mais uma vez a gente está aqui reunidas no Versão Mulher, no canal do Versão 90, trazendo informações mais que importantes e falando de vidas e vidas maravilhosas, de mulheres maravilhosas. Recebo nesta noite pessoas super especiais. Primeiro eu vou apresentar aqui a doutora Ana Carolina Noceira, ginecologista, está aqui com a gente, vai trazer informações e dicas importantíssimas sobre prevenção, sobre cuidado, principalmente nesse mês de outubro, que é o mês da prevenção ao câncer de mama. E tenho aqui duas guerreiras maravilhosas. Dona Maristela, que tem um sobrenome difícil de falar, Konstanski. Eu fiquei treinando isso o dia todo para falar aqui e ainda não saiu bem bonito, né? Mas até o final a gente fala Konstanski. Olha, eu falei bem rapidinho. E a nossa querida Camila Bastos, já conhecida aqui na cidade, cabeleireira, uma mulher batalhadora, trabalhadeira. Minha mãe fala muito isso, trabalhadeira. E está aqui com a gente também para contar a sua história. E eu já vou jogar na roda aqui para vocês iniciarem se apresentando, vocês por vocês. Doutora Ana, por favor. Meu nome é Ana Carolina, sou ginecologista há alguns anos, não vou entrar em detalhes assim, não vamos falar sobre dados. Não, estou brincando, eu sou ginecologista há 25 anos. Eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia, fiz uma especialização em mastologia, fiz especialização em ultrassonografia ginecológica, obstétrica, e agora mais uma especialização em ginecologia estética. Abandonei, por enquanto, a obstetrícia e estou só com as mulheres no momento. A referência é boa de estética, né? Nossa, muito boa! A gente fica assim, a gente fica... A vida inteira? Maristela, se apresenta. Maristela por Maristela. Todos me conhecem por Mari, né? Sou empresária, proprietária do Pão e Carne lá, da hamburgueria. Todo mundo já te viu por lá, com certeza. Ai, que coisa boa, né? Então, estamos aqui para falar um pouquinho, né, de como se comportar com o câncer de mama e outros tipos de câncer também. Sim, claro. Importante. Importante. Falar sobre todos, né? Sobre todos. Tudo isso. Querida, tua vez. Então, eu sou a Camila, sou cabeleireira, maquiadora e passei, né, durante esse um ano, quase 2 anos, com o tratamento do câncer de mama. Graças a Deus, agora estou curada, né? Não para, né? É um acompanhamento para o resto da vida, mas tô na luta, né? Sempre batalhando, trabalhando, e a minha família, assim, também sempre comigo. Então, é isso, graças a Deus, agora estou seguindo, assim. Maravilha. O primeiro desafio, aí eu vou falar, perguntar para vocês enquanto pacientes, depois eu gostaria que a doutora Ana falasse da visão dela também, mas o primeiro desafio, quando você recebe a notícia, depois a gente vai falar sobre a prevenção, sobre o cuidado, ou como vocês descobriram, enfim. Uhum. Mas quando recebe a notícia, você tem câncer, como que cai isso? Porque quem está fora tem uma visão difícil, né? Sofre, família sofre. Mas quem recebeu a notícia que é o paciente, é a pessoa que vai ter que receber o cuidado, é a pessoa que vai fazer o tratamento. Como que é o primeiro impacto da notícia chegando assim? É forte, né? Você vê o teu chão abrir. Mas também é uma bênção descobrir que está logo no começo. Isso, né? Então, quando a mastologista lá falou, não, você está com câncer maligno, né? Você está com 2 nódulos, mas está no começo. Não tem metástase, não tem, né? Então, isso daí eu me senti abençoada por isso, né? E o medo também maior é a retirada das mamas. Isso assusta a gente. Eu falo, meu Deus, será que você não tem todo o conhecimento que hoje você tem o direito da reconstrução já ali na cirurgia? Só que no momento você não sabe pensa disso, você não pensa. Né? Você pensa que vai ter que tirar as mamas. Vai ficar mutilada. Bem isso, né? Falar, será que eu vou me reconhecer mutilada?
Então, a perca de cabelo não me assustou, porque toda a vida usei meu cabelo assim, curtinho, raspado, e não tive nenhuma preocupação. Diferente da Camila, que já usava um cabelão comprido, né? Que muitas mulheres se reconhecem pelo cabelo. Exatamente. Né? Então, isso, né, a careca não me assustou, mas a mutilação me assustou. Daí ela, né, conversou, né, e ela falou, não, você tem o direito da reconstrução da mama. Teve uma briga com a Unimed, que a Unimed não queria fazer a reconstrução. Ela fez a cirurgia, mas a reconstrução eu tive que entrar com o advogado. Além disso, esse foi o pior pedaço. Além de todo o cuidado que precisa ter, o tratamento, aquele nervosismo todo da situação da doença, ainda tem que lutar por outras questões ali que envolvem empresas, né, esse plano de saúde, enfim. Demora um pouco, aí já vem o medo de ser tarde demais. Tarde demais, dele progredir, de já ter metástase, já um tratamento mais complicado. Então, tem tudo isso ali no começo. Mas não vou dizer que é fácil, porque não é. Né? Mas a gente tem um Deus aí que está junto com nós o tempo todo. Né? E a capacidade dos médicos. Né? Você ter confiança no médico que você está também é fundamental. E para você, Camila, como que foi? Então, o diagnóstico em si... muita gente falava para mim, não caiu tua ficha, porque parecia que eu estava bem. Realmente, eu estava bem, assim, com o diagnóstico, que quando eu recebi, o que eu pensei? Primeira coisa na minha família. Falei, eu sempre me diminuí muito como pessoa. Quando aconteceu do diagnóstico, eu falava assim, mas como que eles vão viver sem eu? Ou, né? Minha filha, meu pai, minha mãe, meu marido. Aí foi, assim, uma mistura muito grande de sentimento, porque aí eu me vi muito importante ali, na minha família, e eu sou bem chorona mesmo. Não tem problema. Então, assim, aí eu me vi muito importante para eles. Claro. E eu falei assim, não... Foi muito imediato. A hora que o médico falou, Camila, tem, né, uma grande possibilidade, porque eles falam, assim, de uma forma acolhedora, assim, que nem eu falei, foi as pessoas, toda a equipe, desde do médico que fez a minha ultrassom, foi tão acolhedor a forma como ele fez o exame e tudo mais, sabe? Porque ali ele já viu. Era um câncer que estava já com 3 centímetros na primeira ultrassom. E, assim, depois de 20 dias, estava com 8 centímetros. Nossa. Então, assim, ele viu ali, né? Não tinha como ele não ver. Só que ele falou, olha, ele colocou eu numa sala, separada. Eu com a minha irmã chorando já. Chorando. E eu falava, Fran, vai dar tudo certo, não vai ser. Porque eu tive uma negação no começo, assim. Eu achava que não era. Tipo, eu falava assim, não, mas tem uma possibilidade. Porque aí, quando eu passei pelo mastologista, ele falou, 70% de possibilidade de quimioterapia e tudo mais. Só que daí ele falou, não, eu falei 70% para te animar no começo, porque era 99%. Aí eu lembro que eu falei para minha mãe, eu falei, não, mas tem 30% de chance de eu não estar. Eu vou me apegar a esses 30%. Eu sou muito prática, assim. Aí, quando eu, né... Foi todo o processo e tudo mais, que realmente veio o exame da biópsia e tudo mais. Eu peguei e falei assim, mas daí, quando eu começo o tratamento? Tipo, eu queria começar no dia seguinte. Imediato. Eu não queria esperar. Daí ele falava assim, não, Camila, tem a parte burocrática do plano. Graças a Deus, eu tinha o plano. E, assim, ele falou, vai alguns dias, mas, assim, pro teu caso, é 24 horas pro plano liberar. Né, 24 horas, 48 horas. Então, foi muito de imediato mesmo. Eu, com 20 dias, já estava começando o tratamento, porque daí precisou dos outros exames para saber qual tipo de câncer de mama, que para mim era câncer de mama, era câncer de mama, né? Tudo igual. E não, o meu não era de hormonal, o meu era da minha imunidade. Então, é o triplo negativo. Então, era até eu entender tudo isso, porque daí eu cortei, o que eu fiz? Sempre eu comi errado na minha vida. Aí eu falei assim, vou cortar açúcar, vou cortar isso e aquilo, agora eu vou fazer certinho. Aí ele falou, não, mas não tem nada a ver. Lógico, tem que ter uma alimentação mais saudável, mas não tem que pegar e virar de ponta cabeça e falar, não, agora eu não vou comer açúcar e tudo, porque eu vou fazer uma quimioterapia oxidativa no teu corpo.
Então, ela oxida. Então, se você começar a comer e querer fazer tudo com antioxidantes, não vai perder o efeito, mas vai atrapalhar um pouco a função da quimioterapia no teu organismo. Então, agora daí passei tem uma equipe muito boa lá, né, na Expo. E aí eu passei pela nutricionista. Então, assim, foi uma orientação muito, muito boa. Os médicos lá também sempre atendendo o Dr. Pedro, que foi o que fez meu tratamento, né? Ele muito atencioso. Então, assim, a gente se apega muito aos médicos. Tipo assim, na verdade, a nossa, tipo, esperança é o que o médico cure a gente, né? Tem a Deus muito, eu sempre fui uma pessoa de muita fé, só que nesse período não tem como a gente não ser extremamente, né? Então, assim, eu me agarrei muito a isso, para a equipe médica, porque a gente tem que confiar, a gente não tem essa opção de, vamos ver se dá certo. É a vida da gente, então não tem essa opção, né, para ver se vai dar. E acaba criando um vínculo, Sim. porque vocês têm muito contato, acabam se vendo sempre, é inevitável Sim. isso. E se não tiver esse vínculo, né, doutora? Se você não tiver um vínculo de confiança com o médico, fica difícil até você levar o tratamento para frente. Sim, aham. E como que é a visão da médica nesse momento, doutora, que precisa dar a notícia, ou tanto negativa, que imagino ser muito difícil, mas o médico é técnico. Aí, como deixar isso mais leve para o paciente naquele momento? Pois olha, é um desafio mesmo, né? Você tem que dar uma notícia, é meio que bater e assoprar, né? Tipo assim, não é fácil você dar essa notícia. Não dá para você não tem como mentir? você mentir. Eu, como pessoa, sou uma pessoa muito prática. E sou prática com as minhas pacientes, né? Uhum. Cada um tem um jeito, né? Não é certo nem errado, mas assim, eu sou muito de falar a verdade. Claro que eu sempre tento falar da melhor maneira possível, mas eu não sei enrolar, vamos dizer assim, sabe? Né? E tem coisas que não é nem coisas possível. que não é para você Que enrolar. aquilo, não tem né? como, é aquilo. Mas assim, a gente sabe, eu já tive casos assim, eu quando vim para Telêmaco, eu não faço mais mastologia, porque quando eu vim para cá, a cidade não proporciona isso. Então, tanto é que hoje eu nem falo, eu sou mastologista, porque não tem como você fazer mastologia sem um laboratório, sem químio, sem rádio, sem toda a equipe. Uhum. Então, eu meio que não evoluí essa parte assim de fazer o tratamento. Então, hoje, atualmente, no consultório, as pacientes chegam, num consultório de ginecologia em geral, você acaba tendo esses pacientes que vão ter o câncer de mama, e até muitos colegas ainda, quando tem alteração de mama, me encaminham. Então, a gente acaba tendo várias vezes de fazer esse diagnóstico. Eu tento falar da melhor maneira possível, mas na realidade, porque tem pacientes que têm a fase da negação, né? Então, se você não falar, às vezes, com praticamente todas as letras, essa paciente que está nessa fase de negação, ela vai demorar para procurar o diagnóstico, né? Procurar o tratamento. Então, você tem que falar dando esperança para o paciente, porque não é um fim, né? Vocês estão aí mais do que provando isso. É um começo, é uma nova jornada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser objetivo e falar, olha, você tem uma lesão, vai ter que tratar assim, assim, assado, agora eu vou te encaminhar para você prosseguir o tratamento. Não é fácil, a gente nunca quer dar uma notícia dessa, mas você tem que ser assertivo e falar real para o paciente e acolher, e tentar mostrar para ela que realmente é o começo de uma nova jornada, nada fácil, né? Sim. Mas, graças a Deus, a gente tem cada vez uma chance de cura maior, né? E quanto mais cedo, a tecla a gente tenta bater nisso, né? Que quanto mais cedo você faz o diagnóstico, maior a chance de cura e menos agressivo é o tratamento. Sim. Né? Então, esse diagnóstico precoce que é o fundamental, né? Sim. Então, eu já ouvi N vezes de pacientes falarem assim, eu não quero fazer o exame porque eu não quero descobrir. Tem medo de Tenho achar medo de alguma descobrir, coisa. quem procura acha. E eu sempre falo a mesma coisa, se você não fizer o diagnóstico precoce, você vai descobrir do mesmo jeito. Sim, só que de uma maneira pior, porque vai estar muito mais agressivo e a sua chance de cura
vai ser menor, o tratamento vai ser mais mutilador. Então, você não ir atrás com medo do que você vai achar é a pior burrice, vamos dizer assim, né? Porque você vai descobrir, querendo ou não, se você uma tiver hora um vai. câncer, uma hora vai. E vai ser muito pior pior descobrir, fazer um diagnóstico tardio, Até né? a gente estava conversando ali rapidamente antes de entrarmos no ar aqui, a doutora falava que quando você identifica que está grande, que você consegue sentir, é um momento ruim. Por isso, quanto antes você fizer uma mamografia, você se encaminhar para os cuidados médicos, trabalho de prevenção mesmo, é importante para esse tratamento, para evoluir no tratamento positivamente, falando. Mas assim, doutora, a gente falava também do protocolo do SUS, mas eu gostaria que você mencionasse sobre isso, porque há muito tempo no consultório é indicado de uma forma, mas agora teve uma mudança, enfim. No SUS, e pelo Ministério da Saúde, pelo INCA, se orientava a fazer a partir dos 50 anos a mamografia e a cada 2 anos. Só que a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Radiologia, de Ginecologia e Obstetrícia já recomenda a partir dos 40 anos anualmente. Então, eu, na minha prática clínica, já faço isso há muito tempo. Agora, graças a Deus, o SUS acordou e está fazendo, está liberando, antecipando das pacientes terem acesso ao exame de mamografia. Porque assim, a incidência maior é a partir dos 50. Mas hoje a gente tem, você é um exemplo disso, a gente tem visto cada vez mais cedo o diagnóstico do câncer de mama, né? Então, existem idades que a gente faz mamografia, ultrassom, provavelmente você falou que tem 37, né? No seu caso, o diagnóstico foi pelo ultrassom. Foi pela ultrassom, mas eu tinha feito uma mamografia antes de fazer a cirurgia plástica. Então, mas é que assim, ó... E não tinha aparecido nada. Não vamos polemizar e nada. Dizer Fala, tem casos casos, mas né? É que, assim, ó, a mamografia, na grande maioria das vezes, para pacientes abaixo de 40 anos, ela é ruim. Por isso que é o que eu falei das idades. Porque aí ela não identifica? Porque ela é mais difícil de ver. Porque assim, a mamografia, eu sempre falo no consultório, a melhor opção é o exame combinado, dependendo da idade. Mamografia e ultrassonografia. Por quê? A mamografia, nas pacientes jovens, ela vê menos. Porque a gente tem na mama tecido mamário e gordurinha. Quanto mais jovem nós somos, a gente tem mais glândula e menos gordura. Então, você faz a mamografia, ela parece tudo branco. E daí mascara. Provavelmente não, com certeza esse nódulo já estava lá. Mas como você é jovem, tinha a mama densa, que a gente fala, ele estava escondidinho lá naquele branco da tua mamografia. Muito provavelmente, se você tiver a gente não pode falar, porque eu duvido, que eu não sei, mas provavelmente no ultrassom alguma coisa poderia ter aparecido. Só que eu fiz a ultrassom também. E na época não tinha. Não tinha. Eu não sabia, eu não tinha esse entendimento que benigno não virava maligno. Para mim, tipo, um nódulo benigno poderia virar um maligno. Segundo o médico que me atendeu, ele falou que não vira. Já nasce ou maligno ou nasce benigno. Eu tinha 5 nódulos benignos. E foi feita a cirurgia e foi retirado. Foi mandado para biópsia e apareceu 5 nódulos mesmo. Porque o médico falou que às vezes quando faz, né, vai colocar ali o silicone, vai fazer a massa, ele não consegue alcançar os 5 nódulos, porque às vezes é tão minúsculo que ele não alcança ali, não vê. Sim. E aí ele conseguiu pegar os 5 que apareceu nos exames e foi para biópsia e voltou, né, que era 5 mesmo, 5 benignos e pronto. Aí depois de 4 meses que eu tinha feito, eu comecei a ver que tava, mas era uma coisa minúscula. E daí foi, daqui a pouco tava desse tamanho, daqui a pouco tava enorme. Então foi assim, eu nunca tinha essa ideia que era tão rápido, né? Tão rápido. Nem sempre é tão rápido assim, né? Mas assim, ó, o fato de você ter nódulos benignos
não quer dizer que você não possa desenvolver um nódulo maligno. Porque ele estava ali pro meio, é. ali bem escondido. Dificilmente isso mesmo, dificilmente. Então, tem pacientes que têm nódulos, principalmente paciente jovem, tem um tipo de nódulo que é o tipo de tumor. Tumor, quando a gente diz tumor, a gente quer dizer uma nodulação. Existe tumor benigno e tumor maligno. Tá? Então, quando tem um nódulozinho, um tumor, dificilmente esse nódulo será maligno. Aquela paciente que já acompanha, que provavelmente era o teu caso, acredito que lá no teu exame tenha vindo na biópsia fibroadenoma, que é o tipo de nódulo mais comum que tem. E é comum em paciente jovem, principalmente dos 15 aos 25, que é a fase que a gente está mais com o hormônio bombando, entendeu? Por isso que esse nódulo que é dependente dos hormônios é mais comum em paciente jovem. E tem paciente que vai ter tem paciente que tem 5, tem paciente que tem vários. Né? E esse nódulo muito dificilmente vira maligno. Então, o que você teve foram esses tipos, e aí lá estava e era tudo na mama, ao contrário, né, que os que eu tirei era do benigno na mama direita e quando eu tive foi na mama esquerda, o maligno. Que é um tipo de tumor também que é um tipo de tumor também, que é diferente do hormonal, que você já disse que é por questão de imunidade, isso que você falou? Ele se desenvolve É que, na verdade, assim, existem vários tipos de tumores. Tem os tumores que são hormônio dependentes, que a gente diz. Então, se ela usar um hormônio, vai estimular. E mesmo que você não use, você é uma mulher jovem, você tem hormônio. Sim. Então, foram os seus próprios hormônios que estimularam. Então, essa paciente, quando fizer o tratamento, vai fazer depois um bloqueio hormonal. Ela entra na menopausa, porque tem que bloquear. Mas nem todos os tumores são hormônio dependentes. Que foi o meu caso. Dela, que eu não faço esse bloqueio hormonal. Eu fiz a imunoterapia, químio, e agora, por último, imunoterapia. E eu não tomo uma medicação, não tomo nada. Muitos pacientes passam anos tomando um remédio que se chama tamoxifeno, que é o mais comum. Você usou? Esse e mais o... Soladex? Não é o Soladex, me deu um branco agora. Anestrazol? Anestrazol. E é muito importante que a doutora estava falando aí, que quando eu descobri o câncer, foi pelo toque. Né? E o mamilo retraiu. Que já estava avançado. Se apertava o mamilo, em vez, né, dele, ele entrava para dentro. Aí eu fui no meu ginecologista. Essa é uma história doída. Eu fui no meu ginecologista. Falei para ele, eu sentia 2 nódulos. Falei para ele, não, isso não é nada. Você já fez exame ano passado, deu um cisto aí. Vamos fazer a mamografia que já era a hora. Daí, como a gente é muito ansiosa, eu abri a mamografia altamente suspeita. Levei para ele. Ele, Maristela, você se preocupa demais. Isso não é nada. Eu vou te dar ultrassom para fazer, mas me traz esse ultrassom daqui 6 meses. Meu Deus. No ultrassom altamente suspeito. Eu nem voltei. Você perdeu 6 meses, né? Não, mas eu não voltei nele. Eu fui nele. Você fez antes, não esperou 6 meses para fazer ultrassom? Não, eu já saí de lá, já fui para ultrassom. Quando eu peguei o resultado altamente suspeito. Aí eu já procurei, né, uma mastologista, já pediu a biópsia, 2 nódulos, o mesmo que eu sentia, né? E aí já começou o tratamento também. Foi a mesma coisa agora do intestino, que eu estou tratando do intestino, fazendo químio, eu fiz 30 químio oral, 30 rádios, agora eu estou nas químio injetável. Eu fui no periódico lá, doutora Janicele, daí eu comentei com ela que tinha tido um sangramento, não foi nenhuma hemorragia. Foi muito pouco e cessou. Não tive mais nada. Falei, deve ser alguma hemorroida interna. Nem imaginava que fosse um câncer novamente. Daí fizemos a colonoscopia, deu adenocarcinoma. Dali ela já me mandou, levei a biópsia para ela, já me mandou para os médicos, doutor André, doutor Pedro, doutor Gianluca, mas no mesmo momento, né? E 30 dias depois eu já comecei a fazer o tratamento. Se eu não estivesse fazendo esse periódico, será que eu ia fazer a colonoscopia? Não. Não. Tanto
que é importante fazer a colonoscopia. Né? E ainda é muito pouco divulgado, né? Muito pouco. Por isso que eu estou falando isso daí, né? De 50 anos. A gente só procura se estiver incomodando. Não. Uma coisa assim que esteja saltando aos olhos parece mesmo. que a colonoscopia é algo tão difícil pra gente fazer. Algo assim. E é tão Exatamente. simples. Assim, é difícil porque nem todos têm acesso, né? No nosso país, né? Nem todos que não têm convênio têm acesso fácil ao exame. Mas é um exame que deve ser feito periodicamente. Paciente que tem riscos... eu agora de cabeça não me lembro, mas se não me engano, diminuiu para 45 anos o primeiro exame de colonoscopia. E como está acontecendo. Né? E hoje a gente vê exatamente isso. Quanto mais... são vários os fatores que estão fazendo a gente adoecer, né? Estresse, alimentação, os fatores, né, que a gente vive hoje, né? Alimentação, estresse, obesidade, bebida alcoólica. Então, são vários os fatores que têm feito a gente adoecer cada vez mais cedo. Então, a prevenção é importante. Em relação ao que você falou do autoexame, então, eu sempre comento com as pacientes o seguinte: é importante que a gente faça um autoexame para que você conheça o teu corpo. Então, eu falo para as pacientes assim, eu não quero que você diagnostique seu câncer, não é isso. É que você palpe a sua mama, que você conheça. Às vezes a gente palpa, parece que está cheio de nódulo, né? Mas quando você faz isso com rotina, você já conhece como ela é. A ideia é que você perceba alguma coisa diferente e vá atrás. Não só quando você perceber. Você vai fazer os exames periódicos. Mas a paciente que conhece o teu corpo, igual você percebeu que o seu mamilo estava invertido, você foi atrás. Né? Então, assim, a maioria das pessoas vive, então, no batidão que nem se olham. Né? Verdade. Então, assim, no autoexame, a gente orienta a palpação, você olhar no espelho, levantar o braço para ver se tem retração, né? Às vezes vai observar que tem abaulamento, o mamilo invertido, o mamilo começa a entrar. Então, tem vários sinais clínicos sobre isso. Só que, quando está assim, normalmente esse nódulo já está grandinho. Então, o que a gente quer é que o paciente, ainda no Brasil, muitos diagnósticos são feitos pelo autoexame e aí a paciente vai ao médico. Mas o que a gente quer é antes disso, né? Que o paciente vá fazer os exames periódicos, porque quando você detecta um nódulo, em média, ele tem que ter 1 centímetro. E se ele já tem 1 centímetro, ele já está ali há tempos. Não existe regra na medicina, não existe sempre nem nunca. Então, pode ser que você tenha feito o exame e não tinha nada, e no outro ano tem. Mas, normalmente, os cânceres, eles têm uma evolução que você consegue detectar. Então, se o nódulo está ali a 1 centímetro, ele não apareceu ontem. Então, por isso que é importante você estar sempre fazendo os exames de rotina, os periódicos, para você descobrir antes dele ser palpável. A ideia é essa. A detecção antes de ser um nódulo maior que 1 centímetro. Você pode detectar um nódulo menor que 1 centímetro, a mulher mesmo conseguir? Pode, mas é difícil. Vai depender, assim, de alguns fatores. Por exemplo, pacientes muito magrinhas, ou que tem a mama muito pequena, ou que o nódulo é muito superficial, muito perto da próxima pele, às vezes ela consegue palpar um nódulo até menor que 1 centímetro. Mas uma paciente, vamos dizer assim, normal, né? Quero dizer assim, não tão magra, ou uma mama de tamanho médio a grande, às vezes esse nódulo tem mais de 1 centímetro, mas ele está profundo. Nossa, ou sente é uma um mama grande, é difícil sentir. Então, é difícil você apalpar esse nódulo, né? Conseguir detectar só no autoexame. E dor? Eu nunca tive dor, assim. Não tem mesmo. Normalmente, não. Porque muitos me perguntavam, mas você não sentiu dor? Eu falei, nunca senti dor. Antiga, né, muitos anos fala, câncer não dói, né? E no da mama... E quando dói, já está super avançado. Quando dói, exatamente. Por exemplo, um câncer de mama inflamatório, ou que já está tendo retração de pele, retração de mamilo. Esse câncer está ali há mais tempo. Esse câncer já tem uma reação inflamatória, isso pode ser doloroso. Mas normalmente o câncer não dói. Mari, a gente vê você, tanto a Camila também, com uma visão assim muito positiva. E assim, até com as pessoas que eu converso que falam, né, a Mari super alto astral, a gente vê você lá no Pão e Carne também, super alto astral, andando para lá e para cá e trabalhando. A Camila, a mesma coisa.
E a gente sabe que tem mulheres que, quando recebem a notícia assim também, se fecham muito, né? Elas... Super compreensível, mas assim, acontece de ter uma depressão, Sim, de se fechar num casulo, não querer ver as pessoas, não querer se expor. E eu vi uma atitude bem positiva de vocês. E eu acho interessante vocês falarem sobre isso, o que fortalece nesses momentos, o que ajuda. E também falar para essas mulheres também como que elas podem se ajudar nesse sentido, né? Quem elas podem procurar, como que elas podem agir, enfim. Como eu falei para você na hora que eu cheguei, né? A carne está doente, mas o espírito está em evolução. Porque até quero mencionar sobre isso. A Mari está vindo de uma químio. Hoje ela fez a sessão e veio. Eu falei, mas você está tão fortona dela. Eu tenho que ficar forte. Minha carne está adoecida, mas o meu espírito está forte. E isso, nossa, é um tapa na cara da gente. Né? Que reclama por qualquer coisa. Isso é muito importante, gente. É você manter o teu psicológico, né, sempre em movimento com coisas boas. Então, nós trabalhamos com evento beneficente, tivemos o Moto Rock. Agora a gente está fazendo um evento lá no Rio Alegre para 500 crianças, né? Os empresários aí tudo compraram a causa. Até convido você para ir lá para, né, filmar e ver a criançada e jogar na mídia, não o comércio. As crianças em si, o que vai ter. Sim. Né? Então a gente sempre está com a cabeça trabalhando. Sim. Sair da tua zona de conforto. Né? Porque o conforto nosso é estar na cama, lá, comidinha e, né, não, vamos à luta. Eu não sei, a doutora vai concordar comigo que essa doença, o que mais mata é o teu psíquico. Né? Se você se entregar... Se você se entregar, né, eu acho que... hoje eu estou tremendo aqui por causa da químio, né? Todas as doenças, né? Eu acho que a cabeça da gente manda em tanta coisa, assim, né? Se a gente não tiver... por mais que você acompanhe e veja muitos pacientes, uma coisa é você acompanhar, outra coisa eu não posso dizer do que eu não vivo, né? Mas a cabeça eu vejo em várias outras doenças, na vida da gente mesmo, né? As pessoas que têm um alto astral, as pessoas do bem, vamos dizer assim, por mais que esteja tudo difícil, essa pessoa leva muito melhor, né? Do que outras que... A história do copo meio cheio, meio vazio, né? Sempre tem. Então, acho que a cabeça realmente é fundamental, porque se você se entregar à doença, ao vitimismo, porque eu acho que tem a fase da negação, a fase da revolta, né? De porque né? Sempre vai ter, mas se não colocar isso na cabeça, né? Porque por mais que todas as pessoas... né, a sua equipe médica, seus amigos, sua família, por mais que todo mundo ore e faça tudo por você, é você e você, né? A doença está em você, você e você, né? Então, se você tem como dividir. Não tem como Choro dividir. Cura. Não. Chorar cura. Às vezes a gente precisa chorar. Pôr pra fora, né? A Camila já é chorona assim por natureza. Gente, eu tô chorona, mas no tratamento era tão impressionante que eu nunca chorava. Mas eu não chorava quando eu tava sofrendo dela, mesmo. Dela, agora que tá tudo bem, eu tô e choro, e vou contar e choro. E conto a mesma história pra outra e choro de novo. E assim Mas é um choro de gratidão, né? gratidão. 4 cânceres eu passei. 4? 4 cânceres. No olho, garganta, mama e intestino, né? Deus me curou de 3. E vai curar o né? Ele já está trabalhando a cura lá. Então eu falo, é manter o sorriso que Deus deu para nós. Deus não gosta de lamentações. Se você não tivesse essa cabeça que você tem, você não estaria passando pelo quarto, né? Sim, já teria se entregado antes. Primeiro, então, né? como pessoa, eu melhorei muito, gente. Eu melhorei muito como pessoa. A né? gente não tem como assim entrar e sair do mesmo jeito, né? Não é uma tem. nova oportunidade que Deus está dando. Então, Deus me deu 4 oportunidades já. Estou parecendo gato. Deus ajude que não chegue em 7, né? Não. Deus, surpresa. Chega do quarto. Eu danço, eu brinco, eu rio. Os netos são sempre lá e sempre preocupados comigo, né? Então, vó, como que você tá? Como que tá teu braço? Como
que tá teu peito, vó, né? Quando tava, então eles têm minha eu falei, a vó tá louca de boa, filha, louca de boa. Mas né? Então, é isso, você ter um astral, né, para frente, assim, um astral feliz, é muito mais fácil você se curar rodeado de amigos, né? Tem dias que a gente tem que ficar meio longe mesmo por causa da químio, né? Mas rodeado de amigos, eu continuo indo para a igreja, né? Então, as mulheres da igreja, os pastores lá dão uma força enorme para a gente. Os médicos são de confiança, né? Então a gente até gosta de ir lá revê-los, amigos. né? Amigos. Né? O dia que eu vou, eu levo bombom, levo alfajor, a gente cria um Sente vínculo saudade com dos eles. médicos. Porque eles são maravilhosos mesmo. Spon é, assim, uma referência. E pouca gente sabe que a gente tem um complexo do câncer aqui em Ponta Grossa. Eu estava indo para Curitiba. Né, o primeiro, daí descobri lá, falei, vamos lá, que é mais próximo, tudo. Aí, se a gente não gostar, a gente, né, mas não tem que gostar, não gostar, tem que se entregar. Não vai ter muita escolha. Tem que se entregar na mão dos médicos, falar, não, vamos, a não ser que eles mandem para frente. Né? Mas eu tenho uma fé muito grande, gente. Eu acho que né? Eu acho não, tenho certeza tem estudos já sim, mostrando que a fé cura, a fé assim, não estou querendo entrar em religião, mas tem estudos mostrando que quando a pessoa está orando, ativa áreas diferentes do cérebro, aumenta a imunidade. Então, né, eu acho, eu sou cristã, eu acho importante a pessoa ter fé, porque acho que a vida fica muito vazia se você não pensar em outra, né, que existe algo mais. Se você achar que a gente nasce, come, nasce para que eu pensava. Vive para comer, dormir, trabalhar e morrer, né? Pagar boleto, e muito boleto, sabia? E morrer. Que a vida era isso. Então, eu me aproximei muito, muito de Deus. Muito. É assim, né? A gente então, já era, né, pessoas que era de muita fé, mas assim, é inexplicável como muda realmente, assim. E a gente antes eu não via sinais, eu era uma pessoa muito católica, ia muito na igreja, mas os sinais é quando você tem maior intimidade mesmo com Deus, né? E assim, todo momento eu via, todos os dias eu via sinais, assim, da minha cura, das coisas que estavam acontecendo. E mesmo, né, eu me tratando, eu pensava assim, nossa, mas vai se Deus quer me levar, e deve ser um lugar tão bom, o que eu tô pedindo, né? Porque eu falava assim, ó, não tô pedindo, mas assim, se você perguntar pra mim, Deus, eu quero ficar mais um pouco. Com certeza. Então, assim... Tem muita coisa ainda. Né? E é bem isso, é pensar positivo, porque eu acordava todos os dias com dor. Tipo, no tratamento, eu não sei você, Maricela, mas meus ossos parecia que ia explodir. Ia explodir todos os meus ossos. Aí o Dr. Pedro até uma vez me perguntou, mas o que tá doendo? Eu falei, onde passa o sangue, parece que não tá cabendo a quimioterapia, a imunoterapia e o sangue na veia. Não cabe. Aí parecia que aquilo ia realmente, não comportava, sabe? Era uma dor terrível. Aí eu acordava de manhã com aquela dor e eu sou alérgica a muita medicação. A muita medicação. E aí ele me passava alguns medicamentos e eu tomava bem poucos dos medicamentos que ele passava, de medo de ficar com muita alergia. E eu tive, durante o tratamento, eu tive muita alergia nas mãos. Minhas mãos, teve dias de eu dormir com a mão para fora da cama, assim, de inchaço e tudo mais. O rosto inchar e ficar todo... saindo a pele. Saía a pele do meu rosto, saía a pele dos meus braços. Então, meus dentes mole, então, assim, mas o corpo... Isso era o efeito da químio, da químio, né, e tudo. E aí, eu pensava assim, eu tenho uma escolha, né, eu vou levantar e vou pro salão, vou tomar um café ali com a minha mãe, com meu pai, vou pro salão, ou eu vou ficar aqui deitada? Eu falava, mas eu ficar aqui deitada vai demorar para passar o tempo. Não, levantava, tomava um banho, colocava uma roupa, não tinha como passar maquiagem, a pele tava saindo do rosto, não tinha como passar uma maquiagem. Aí, eu ia. Chegava lá no salão, tinha tanto problema, tanto BO para resolver, né? Todo mundo tem. E é engraçado, porque com a doença, os outros problemas não acabam. Tipo, não tem, é minha vida agora é o tratamento do câncer. Não, é o tratamento do câncer, é funcionária brigando, é não sei o quê. É o tratamento continua, mais né? todos os outros problemas que a gente já tem, né? É tudo, né? Então, assim, eu falava não. E aí eu falava não. Chegava lá, aí eu resolvia um problema por vez. Então, era uma escolha mesmo, uma escolha diária.
Porque a gente não sabe como a gente vai estar o outro dia, a outra semana. Minha mãe era muito preocupada, assim, porque como a quimioterapia minha era toda semana, ela queria saber quem ia me levar na próxima quimio, porque ela foi em todas, mas ela não dirige, mas ela tava em todas, mas tinha que alguém ir dirigindo pra mim, né? Aí ela falava assim, quem que vai semana que vem? Eu falei, mãe, não sei, alguém vai aparecer, alguém que vai levar, né? Aí, realmente, um dia antes eu achava alguém ia com a gente e tal. E sempre dava tudo certo. Falava, mãe, sempre vai dar tudo certo. Não fique pensando assim, querendo planejar a semana que vem. Sim. Porque eu ia realmente. E foi uma coisa que eu aprendi muito, que pra mim foi uma lição isso. É viver dia por dia. E não querer atropelar, sabe? Querer viver semana que vem, sendo que é hoje. É um Hoje dia a de gente cada tem vez, que estar preocupada com hoje. Então, isso foi uma lição que eu tive. E é isso, eu consegui, que nem eu falo, cada um vai reagir de um jeito, não é a forma que eu reagi ou a forma que a Maristela reagiu que é a correta. Sim. Tem gente que realmente quer ficar na cama, quer aquele momento pra ela, quer ficar sozinha. Eu não queria ficar sozinha de jeito nenhum. Eu tinha que estar com alguém, eu não queria ficar sozinha. Então, era a minha reação de estar bem, era estar perto de alguém, era estar envolvida com algum problema pra resolver. Né? Aí era... O conselho que eu deixo, que você pediu, então você tinha amigas na época que falavam para mim, Mari, vai conversar com a Camila. Camila não tá bem, tá nervosa. Eu falei, gente, mas eu não conheço a Camila. Como que eu vou chegar lá, conversar de algo pessoal dela? Você viu, né? Que... E né, Deus nos aproximou. Daí ela chegou um certo dia na hamburgueria ali, parecia eu vindo, assim, até brinquei. Idêntica, nós devíamos ter tirado sinais foto, de Deus. Eu devia ter tirado uma foto ali para registrar. Eu estava vestida de uma camiseta preta, calça preta, o tênis preta, branco e preto. O óculos igual, careca. Assim. E careca, nós parecia um espelho, assim. O espelho. Eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, Será que nós combinamos e eu não tô sabendo? Não, eu imaginei até que o tênis que parecido. Chegando. Na hora eu pensei que fosse... Mas que tipo? Eu saí de mim, cheguei lá, eu fiquei assim, eu acho que meio pasma, olhando. E aí a gente começou a conversar, né? E aí que eu fiquei conhecendo, né? Então, o que foi natural, nem precisou. Foi natural, mas o que custava eu ir lá conversar com ela? Né? Porque... Eu me sentia assim, meio... Né? Invadindo o espaço. Mas é isso que eu ia dizer. Às vezes a pessoa que está do lado, um amigo, um conhecido, tem desejo de chegar, mas não sabe o que dizer. Eu sou uma pessoa que não vou saber o que dizer. Eu vou estar ali, eu posso estar do teu lado ali, mas eu não, e olha que eu falo pra caramba, mas eu ia chegar ali e não ia saber o que dizer para confortar, para falar. Por isso que é importante a gente ouvir da pessoa. Olha, eu quero isso. Hoje eu quero ficar sozinha. E ela ter alguém que entenda isso, que vai dizer assim, eu entendo você. Quando você tiver com vontade de falar ou de me ver, de me ouvir, eu tô aqui. Você não está sozinha nesse mundo, que Sabe? é tão, né, muitas vezes para muitos é tão escuro. Vai ficar sozinha, você tem o tempo de descansar, mas você tem o teu tempo também de você ler, de você ver uma série. Pega um bom livro para ler, um livro que, né, quer dormir, durma, que a gente precisa disso. Tem hora que você não quer ninguém mesmo, você quer ficar sozinha com os teus pensamentos. Né? Mas não fique sozinha. Põe um salmo, põe um louvor que você goste. Daqui a pouco você está cantando, daqui a pouco você está dançando, daqui a pouco você já vestiu uma roupa. E já saiu. Gente, é incrível isso. Como ajuda a gente. Energia boa. Escolha, né? Você escolher. Né? É isso. Mas, assim, voltando a falar da pessoa que está do lado, eu acho que o desafio dessas pessoas, da família, filhos, marido, pais, amigos, é isso mesmo, é saber quando vai ser necessário. Entender que é o paciente que vai dizer para você. É a pessoa que está sentindo ali que vai dizer, olha, agora eu quero, agora eu não quero. E a pessoa entender aquilo também, porque às vezes a pessoa fica chateada, né? Ai, não, ela não quer me ver. Não quer falar comigo. Uma coisa que pesa muito é a família, não as pessoas que estão por fora. Mas a família o tempo todo perguntar, como que você está? Como que você está? Você não está bem, mas você não quer falar que você não está bem. Não estou bem, não estou bem. Então, a família que está ali chega, estamos junto com você, porque der e vier. Se estiver bem, vamos sair, vamos almoçar fora, vamos tomar um sorvete, vamos dar uma caminhada. Isso é importante. Porque constrange a gente todo tempo lá. A gente não está bem, a gente está com dor. Então, se não está mentindo, você sabe que eu não estou bem, por que você está perguntando? Né?
Então, o pessoal de fora não sabe o que você está passando, mas Sim. a família em si sabe. Oi, estamos junto com você, mãe. Né? O neto, estamos junto com você, vó. Né? Se estiver bem, vamos dar uma saidinha hoje. Se falar que não quer dar mais saidinha, é porque você não está bem. Sim. Então, né? E não Quer procurar, descansar. teve pessoas, né, que vieram pra mim procurando um motivo de eu estar. Não tem, Meu né, Deus. tipo, não tem assim. Eu vou ter que estudar. Daí, o tipo, não tem câncer. motivo da gente ter tido câncer, né? Não tem um motivo, um exame que faz lá específico que é. Então, tem gente que, se não existe nenhum Querem saber exame a causa, que né? faz, que a gente saiba da onde que veio aquele, né? Aquele tumor ali, e as pessoas querem... Que você responda isso. Não, e elas querem falar que elas sabem de onde que veio. Não, geralmente o Fala pessoal demais. fala. Deve ser né? genético, deve ser não sei o quê. Assim, eu sei que as pessoas querem ajudar, não querem lá tá atrapalhando. Mas isso, assim, às vezes me incomodava quando vinham, assim, com coisas prontas, assim, tipo, afirmando coisas sobre mim. Não, Ou mas muitas não é vezes isso. falam, né? Porque você se sente... Querem dar uma culpa psicológica, né? Não perdoou, Ai, não já, perdoou. Falta de muito, perdão, falta de mágoa, perdão. Falta de perdão. Ai, meu Deus. Aí, é demais, assim. Não, tem coisas que é judia de nós. E eu no processo, assim, que nem eu quando, né, soube do câncer de mama, e teve muitas pessoas que falavam, mas câncer de mama não mata ninguém. Gente, Então, aí, e assim, não é a questão realmente Talvez ela do... queira tenha Tipo, ela tentado queria te ajudar, me né? Mas não animar. foi a melhor... não Foi bem, Não foi da eu não fiquei maneira feliz melhor. com isso, né? não foi bem colocada. Mas e quando cara. chegam pra você e falam assim, minha avó morreu disso? Aí, não, eu não sei o que é pior, falar Vocês que você estão não ouvindo vai que morrer ou não que você vai fazer, morrer. é isso. É bem Gente, isso, não né? façam Não isso. vai E falar assim, de é o morte que de traz, alguém, né? vai. Assim, o tratamento traz muitas sequelas. No meu caso, eu tive problema na minha visão. A imunoterapia, depois a gente conseguiu, meio que durante o tratamento, realmente ver que a imunoterapia estava fazendo neurite óptica. Então, até o doutor Pedro, eu trato tanta gente aqui, ele falou, e eu não tenho nenhum paciente com neurite óptica por causa da imunoterapia. Então, vamos ver, vamos tratar e vamos correr para sarar isso. E chegou realmente, eu fiquei cega por alguns dias, fiquei internada. Na época, eu escondi de todo mundo, porque meus clientes, como que iam saber que eu tava? Como assim? Aí, realmente, fiquei mais de uma semana internada tomando corticoide, né? Na bomba. Que fiquei tomando corticoide. Cheguei num neurologista lá, eu sei que eu não estava bem, eu não estava enxergando. E aí ele falou, já conversei com a equipe médica, você está indo internar nesse exato momento que você está perdendo de vez tua visão. Aí eu falei, não, eu tenho que voltar para Telêmaco, amanhã eu tenho não sei o que, não sei o que. Tinha cliente. Maquiagem. Falei, eu não Deus. posso faltar maquiagem. Os outros serviços eu consigo trocar a maquiagem, não. Aí ele falou assim, a equipe tá te esperando. Daí ele foi, não que ele foi grosso, ele Foi foi, incisivo. tipo, ele foi certo, porque eu queria Exatamente. voltar a trabalhar. E ele falou, não, você tá perdendo a visão. E aí eu cheguei lá, fiquei internada, foi feitos os exames, graças a Deus não tinha metástase no cérebro, né, que é o que provavelmente, né, eu tava com falta de visão e tudo mais. Então foi descartada a metástase, aí foi feito vários exames, foi feito aquele do líquor, é líquor que fala Líquor. da Da coluna, coluna. para ver se tinha esclerose múltipla. É isso, para ver se tinha esclerose. Aí começaram a investigar muito sobre o que era. E realmente era a imunoterapia fazendo eu perder a visão. Aí quando chegou agora que daí o tratamento foi aí quimio e imuno, daí cirurgia, daí rádio, ia voltar a imuno mais 9 sessão. O doutor Pedro falou que eu não ia fazer, não era bom eu fazer a imuno. Aí eu falei assim, mas por que eu quero fazer? Eu tenho que finalizar, porque assim, tudo aí eu tenho essa mania. Não sei se é um defeito ou uma qualidade. Algumas coisas é uma qualidade, algumas coisas é um defeito. Eu tenho que finalizar tudo que eu começo. Isso assim. Falei, como que eu não vou finalizar meu tratamento? Porque, né, ia parar na metade. Aí ele falou, Camila, você já ficou cega, a gente se deu o livre, né, eu prefiro 1000 vezes tratar um outro câncer em você do que a visão não tem mais como a gente tem como reverter. reverter. A gente conseguiu uma vez, mas Sim. eu não tenho nenhuma garantia para você que a gente Não vai acontecer de consiga. novo ou pior, né? Aham, aí ele falou, você já teve uma vez, já foi dado a medicação, então vamos acho que parar por aqui. Eu falei, não, eu quero fazer a imunoterapia e pedi para Deus, falei, Deus me manda um sinal muito
sinal, assim. Eu quero um sinal específico. Desenhado. E acho que foi umas 3 consultas, eu com o Dr. Pedro, daí fizeram uma reunião, o Dr. Pedro, a doutora Thaís, o Jorge Luca? Sou ótima com nomes. Jorge Luca. Aí ele... Foi feita uma reunião Gianluca, e né? foi Gianluca. E eu sempre chamo ele de Jorge Luca. Eu sou ótima. Aí eles fizeram a reunião e falaram assim que era bom eu fazer, 2 estavam a favor de eu fazer, e o Dr. Pedro, que é o oncologista, não queria deixar. Aí ele falou, não, mas é a tua decisão, vamos pedir pro plano, né? Vamos, liberação lá, vai demorar uns 15 dias essa liberação da imuno, porque é um tratamento muito caro, né? A imunoterapia. E aí ele falou... Tem esses 15 dias aí pra você definir. Pensar. Aí eu saindo da consulta, tropecei numa pombinha branca. Na frente do consultório dele. Falei, é Deus mandando essa pombinha aqui, é o Espírito Santo. Falei, mãe, corra aqui. Chamei a mãe, puxei a mãe já tava do outro lado da rua. Ai, Camila, mas será? Às vezes é uma pombinha que apareceu. Eu falei, mãe, eu venho aqui toda semana, faz 1 ano e pouco. Nunca vi uma pombinha voando. E ainda uma no meu pé. Falei, não, pra mim foi um sinal de Deus, eu vou fazer imunoterapia. Aí o doutor, voltei na mesma hora lá no consultório, falei, doutor Pedro, pode deixar certo que eu vou fazer. Ele falou assim, então eu vou pedir para o pessoal fazer um documento que você vai assinar se responsabilizando pela tua visão, porque é uma chance muito grande de pôr em risco a tua visão. Falei, eu assino. Assinei o papel sem ler também. Falei, deve estar um monte de coisa aí me comprometendo. Não vou ver nem nos Não vou detalhes. nem ler. E assim, graças a Deus, fiz toda, né? O doutor Pedro Finalizou acompanhou todas, ele conversava comigo em todas as imuno e falava, Camila, não tá alterando nada a tua visão. Não tá mesmo. Não tá mentindo pra mim, que ele falava que eu mentia muito pra ele. Daí eu falava assim, não, tá tudo certo. Olha a paciente. Olha a paciente. Paciente, exemplo. Paciente rebelde. Porque ele falava assim, mas você tá com dor? Porque no começo eu mentia, porque eu tinha medo mesmo de tomar as medicações pra dor e me dar alergia e me dar alguma coisa, né? Eu falei, vai misturar tudo isso aqui, quimioterapia com esse remédio? Aí eu mentia pra ele que eu não tinha dor. Aí quando eu fui pedir remédio pra dor, é quando eu tava... Crianças, não façam isso em casa. Não mintam pro doutor. Aí ele me deu um remédio, meu Deus, que era maravilhoso. Eu tomava meia hora depois. Os ossos, parecia que eu nem tinha ossos no meu corpo. Então, que foi quando você disse que doía tudo, porque estava passando ele tudo falou, junto. Camila, é só tomar um remédio. Eu falei, não, mas eu tava com medo. Então, Então, assim, que nem é isso que eu falei. O câncer em si, né, tem toda a parte ruim, mas o pior, eu acho, é o que vem junto, né? Essas outras doenças que vêm junto com o câncer. Porque o tratamento do câncer é agressivo também. Uhum. É uma doença agressiva que precisa de um tratamento agressivo. Vamos falando assim, a grosso modo. E a quimioterapia, infelizmente, não mata só as células cancerígenas, né? Esse é o problema, que ela mata. Não tem como isolar, né? E mata o ruim, mas acaba matando o bom também, né? Por isso que é um tratamento tão difícil né? Mas graças a Deus existe, né? E salva, né? Então não pode ter medo. Os efeitos colaterais são importantes, são fortes, mas é o cura, é o processo. É a cura, né? É o processo. É um processo. E as escolhas, como eu falei, a vida é feita realmente de escolhas, porque numa situação dessa eu tive que escolher. Sim. Tipo, escolher. E você foi corajosa. Tipo. Igual eu, né? Não pensei muito, né? Eu até postei lá, né? A prevenção é uma escolha. Eu escolhi viver. Sim. Porque através da prevenção a gente consegue ter mais, né? Mais uns longos anos de vida, né? Aproveitar o que Deus nos dá aqui, né? E quem já começou esse tratamento, eu falo que é bíblico, levanta, tenha bom ânimo e siga, né? Você tem que ter ânimo. Se você desanimar, né? Você desgasta a família, que é o que a gente, mais ama, que a família fica o tempo todo ali. A gente não quer ver eles sofrendo. A gente não quer ver eles sofrer de maneira nenhuma. E a maneira deles não sofrer, a gente não sofrer. E como fica leve para a gente. Se está em condições de fazer uma caminhada, sai fazer uma caminhada. Né? Isso é bom para a gente. Sair daquele quarto que a gente se submete. Sim, e assim, uma coisa que eu comecei e aprendi é não me comparar a ninguém também. Né? Porque realmente a caminhada, o médico falou, Camila, tem que caminhar. Eu não conseguia ir da minha
Eu moro num sítio, então eu não conseguia ir na minha casa, na churrasqueira do sítio. Eu não conseguia andar. Só que eu conseguia ficar de pé o dia inteiro trabalhando. Mas eu não conseguia caminhar. E eu tinha várias mulheres que eu seguia, assim, que eu comecei a seguir só quem tinha triplo negativo. Que daí eu via mesmo, assim, algumas dicas de receitinhas de comida e tal, assim, algumas coisas vale muito a pena. Só que também eu olhava, assim, elas na academia, eu falava, meu Deus, eu não consigo ir ali na churrasqueira. Tipo, eu não conseguia andar, tipo, caminhar daqui e ali. Então, assim, eu comecei a me olhar, falar assim, não, tem coisas que eu consigo e tem coisas que, infelizmente, eu não consigo. E é uma fase só. Então, às vezes, mês que vem, eu vou estar conseguindo fazer tudo isso que elas estão fazendo. Não mas se cobrar tanto, né? Isso, eu aprendi a não me cobrar, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrei muito em todos os sentidos, assim, como profissional, como mulher, como tudo. E eu comecei a, né, Mas esse é o ser certo. mais... Né? Ter carinho mais mais maleável carinhosa com a gente. A casa tá suja, deixa a casa lá. Daqui a pouco vem uma filha, lava uma louça, faz uma comidinha e, né? Tá bom. Não se preocupar com essas coisas corriqueiras. O caminhar também, essa químio que eu tô fazendo, hoje eu fiz. São 46 horas de químio. Né? Eu tô de químio até agora. Né? Tem uma pochetinha aqui que hoje eu não fico, né? Amanhã eu já estou mais no terceiro dia, gente, eu não consigo atravessar a rua, que me dá uma fadiga muito grande. Né? Então, mas deu uns 3 dias ali, eu já estou boa. Nossa, parece que, gente, eu estou curada, nem preciso mais ir no... Né? Então, são... É isso que eu falo, é dia por dia. É dia por dia. A dia. minha químio, eu fazia na terça, eu ficava ruim no domingo. E eu falava, nossa, como Deus é maravilhoso. Eu tô em casa. Eu vou deitar no sofá. Eu passava o domingo o dia inteiro deitada no sofá, lá na casa da minha mãe, assistindo o SBT. Aí, ficava lá com ela o dia inteiro. Então, assim, eu falo, cada um. Tinha gente que fazia, que eu conversava lá na clínica, que no terceiro dia ficava muito ruim, no primeiro dia ficava muito ruim. Eu, no primeiro dia, eu conseguia até trabalhar. Quantas vezes eu vim trabalhar? Né? Então, assim, cada um, não querer se comparar ao outro e saber, ela fez isso, eu tenho que fazer também. Não. Não, cada um. Cada um é cada um. Cada corpo reage de uma maneira a qualquer tratamento que a gente toma. Claro. É importante ter esse grupo de apoio que vocês têm, porque vocês falam a mesma língua, né? Na grande maioria das vezes. Então, você vê que tem outras opções, é interessante. Mas, ao mesmo tempo que você vê que todo mundo está falando a mesma língua, por um lado, você vai ter as dicas, as orientações, mas ter o limite de você saber que a sua reação é sua, né? Uma consegue caminhar, consegue ir à academia, você... não necessariamente você não consegue, né? No outro dia, sim. Então, ter um grupo que fala a mesma língua é importante. Dicas, orientações, porque realmente só vai conseguir falar exatamente a mesma língua quem está passando. Não tem como, né? Você de fora falar, eu sei o que você está... Não, você não sabe, você não teve. Né? Mas a pessoa que está ali, é importante esse convívio, né? Faz parte do processo. E você tem que afastar a morte de perto. E afastar as pessoas negativas, né? Pessoa negativa nem chega perto nunca, nem que seja da família. Sim. Ela suga a gente, né? Então, deixa a família lá. Eu não fico perto. Eu não fico perto de pessoas negativas, de maneira alguma. Certíssimo. Não, é um desperdício de vida. E falando em casa de apoio, nós temos um caso de apoio aqui em Telêmaco. Poucas pessoas sabem, tem que ser mais divulgado. Lá na Poste, a cada 15 dias... No salão da Poste, lá, a gente tem uma rede de apoio com mulheres e homens com câncer. E olha, eu não sabia. Né? Então, isso é muito importante, sei lá, conversar, tirar as dúvidas, né? Ter aquele momento ali com todos ali, mas faz uma diferença grande na vida da gente. Mas é pouco divulgado. Né? Então, a gente está aí na rádio aí, estamos divulgando bastante essa casa do apoio. Tem, né? Eu vou passar as datas para você. Perfeito. Né? E você divulga aí para nós. Com certeza. E quem que faz a organização? A organização é a Fátima da rádio. Nova Esperança, né? Passou, a Lisa, a Lisa também tá lá junto, então é muito importante isso. Né? A gente tem em Telêmaco, o que eu não sabia também. Sim.
A Fátima é então, maravilhosa. a Fátima é linda demais, a Lisa também, nossa, são pessoas bacana. muito especiais. A gente sempre está junto lá conversando. Que joia. Vamos trazer ela aqui para conversar com a gente também, né? Traga mesmo, Sim. que aquela... Isso é muito bom. Nossa, ela e a Lisa, o dia que nós estávamos conversando lá, brincando, falaram, é um caminhão descendo a ladeira sem freio, não tem que segure. Maravilhoso. Meninas, eu até... Olha, a gente já foi mais de uma hora aí, né, John? Conversando, porque... Caminhão na ladeira, Assim, a gente nem Deixa. viu o tempo passar, porque é muito bom ouvir vocês, é muito bom ter essa perspectiva positiva de uma doença difícil tratamento, difícil de receber a notícia, difícil de dar a notícia, mas ouvir mulheres importantes, mulheres marcantes na sociedade, que tem uma visibilidade na sociedade, assim, falando sobre isso de maneira tão leve. A gente riu, a gente brincou, a gente falou sobre dicas, sobre o que não fazer, né? Sobre o que não fazer, vocês Que também marquem é bem importante. isso, que é bem importante. importante. Não sejam negativos com as pessoas também, gente. Não. Positividade Vocês sempre. Excluídos do mundo. Se não serão excluídos. Isso é A importante. gente fala que o sorriso muda Você o viu mundo, que a Mari né? falou assim, até se for da família. Criamos um incidente diplomático agora. Agora eu vou ter alguém me ligando. Alguém vai te ligar a qualquer dessas momento. pessoas. Não vou atender. Quando, Não vou atender. quando a gente fica assim, a gente vem assim destruída. Sim. A negatividade é uma força muito grande, gente. Sim. É. Então vamos combatê-la com Com positividade, mesmo. positividade. E eu, é claro, agradeço imensamente essa oportunidade de ouvi-las, de conversar com vocês. Agradeço a Mari que está aqui mesmo passando pelo processo de químio e está aqui com a gente, rindo, brincando. Fico até emocionada de saber disso, de você estar aqui com a gente assim. Ai, gente. Muito obrigada. Doutora, que legal te conhecer pessoalmente, Muito obrigada pelo convite. te receber aqui. Quero que você venha mais vezes, a gente falar mais coisas. E achei interessante que ela faz ginecologia estética. Quando vocês falaram... ginecologia é uma estética íntima. Exatamente, Então, olha tipo que assim, importante. Não é Eu achei que estética, era estética. facial, é da estética da mas é pepeca. Eu tava aqui olhando pra ela, assim. Ela a gente chega numa idade ali, pode falar besteira? Não. Pode falar o que você quiser. Pode estar liberadaço. Chega numa idade ali, a peteca fica meio caidinha, meio tô te tristinha. falando. Isso. E na verdade assim, ó, é uma estética Já íntima, entramos em outro mas assunto, já vou viu, entrar, John? mas é Tá porque vendo? é importante. Vamos trazer a doutora aqui mais Hoje eu vezes. até falei, eu vou falar, confesso para vocês que gravar vídeos, para mim ainda não é uma coisa que eu soa natural. Eu ainda faço com uma dificuldade, mas a gente vai tentando melhorar. Hoje eu até falei sobre isso. Em relação a que eu falei de estética íntima, não é só estética, na verdade é regeneração. Né? Então, assim, hoje eu ainda falei isso sobre o câncer de mama. Então, existem tratamentos que não são só para estética. Por exemplo, a mulher que tem câncer, que teve um câncer de mama ou outros cânceres, ela tem uma contraindicação em fazer uma reposição hormonal. Então, isso que você falou, que a pepeca fica triste, acontece. Na verdade, vai acontecer com todas as mulheres, se a gente não morrer antes. Né? Com todas as mulheres, com a idade, a gente vai tendo as alterações, assim como no rosto, no cabelo, no corpo, a parte íntima é a mesma coisa. Em relação à parte vaginal, assim, em relação a paciente com câncer, seja de mama ou outros cânceres, é importante saber que a gente tem outras alternativas de tratamento em relação não só ao hormônio. Então, existem tecnologias para isso, existem outros tratamentos não hormonais que vai devolver essa paciente uma qualidade de vida, porque o diagnóstico do câncer não é uma sentença de morte. Então, por exemplo, vocês que ainda são super vivas e ativas e têm uma vida pela frente, a parte sexual é importantíssimo também. Tudo são fases, né? Tem uma fase igual a parte da reconstrução, a parte da estética. Por um momento pode ser que uma coisa deixa de fazer parte durante um tempo, mas Deixa depois de fazer sentido por um, né? por um tempo, mas depois você A vai gente voltar para a tua começa. vida, para a tua vida sexual. Então é importante falar para o paciente que tem tratamento para isso, para melhorar a secura vaginal, ressecamento, a flacidez. Existem Nossa. tecnologias que ajudam a isso. Eu faço lá na clínica também.
mas não só eu, tem outros colegas que fazem, e eu quero, né, não estou puxando a sardinha para o meu lado. É importante o paciente saber que existe o tratamento. O que eu quero dizer é que existe alternativas que você possa melhorar a sua qualidade de vida sexual, tratar essa menopausa, porque muitas vão entrar na menopausa e você, por exemplo, que é jovem, temporariamente vai sofrer como uma mulher de menopausa, depois vai voltar as coisas. Mas a sequela que você tem é como se fosse de uma mulher de 50. Sim, fica, né? Depois as coisas vão voltando, mas só dizendo que existe tratamento para isso. Procure orientação, ajuda. Ainda hoje tem muitos médicos que são, vamos dizer assim, a gente tem colegas que infelizmente vai parando no tempo, né? Sim. Então, assim, é importante você, se tem uma dúvida, vai em um, vai em outro, procura, né, se informar que tem opções de tratamento, tem como ter uma qualidade de vida melhor, mesmo para paciente que teve um câncer. Perfeito. É importante. Mas é importante, em outro momento, você vir e a gente conversar também muito sobre isso, porque às vezes vira tabu, as pessoas não querem falar. Eu lembro de uma amiga minha que fez tratamento de câncer por um período, e eu lembro que ela comentava sobre a vida sexual. Ela falava assim que às vezes o parceiro exigia dela algo e que era muito doloroso. Sim. Ela falou assim, olha, eu tenho a impressão que alguma coisa está me rasgando. Sim. Porque ela tinha dor, era incômodo, não era prazeroso. Então, é importante que as pessoas saibam, porque às vezes ficam passando por situações por vergonha de falar para o próprio médico, por vergonha de falar com o parceiro. Como tem um preconceito muito grande ainda sobre isso. Não, é natural eu sentir dor, é natural eu não sentir prazer. Naquele momento eu não estar bem para isso, e que saber que tem tratamento para melhorar isso. Nossa. E a gente sabe que sexo, relação sexual, prazer, essas coisas, as pessoas têm preconceito. A gente brincava aqui antes de entrar, John, falando do sex shop. Que eu falei assim, eu ia falar que a referência era o sex shop, mas fiquei com vergonha. Ela, por quê? Daí a Mari, é nosso ponto. E a Mari falou assim, por que a gente tem vergonha de falar disso? Porque se fosse uma coisa errada. Você tem vergonha de entrar. Eu falo que é igual, estão comparando ali que vendem produtos ali naturais, e aí me fugiu ali que tem o preto velho ali, gente. Formigueiro. Merchan, formigueiro. Pegar uma defumação ali, a gente fica olhando do lado, falei, gente, se alguém vão tá falar aqui, eu tô lidando com saravá. Né? Então é algo que constrange. Imagina um irmão da igreja me viu entrando no formigueiro. Mário, eu te vi lá. Meu Deus, né? E não tem nada demais. Divertido. Gente, você vai pegar um incenso ali, vai pegar um banho, vai pegar, mas a gente tem preconceito. É verdade. Preconceito que a gente tem verdade. Não, tem bastante falta invisível, de informação ainda, né? Sim. E assim, parece até interessante que muitas mulheres não conhecem o próprio corpo. Exatamente. Se você falar assim, me mostra onde é o clitóris, onde é a vagina, muitas mulheres não sabem. Acha que menstrua e sai nenê de um lugar, o xixi acha que é tudo no mesmo lugar, o xixi, a vagina, a menstruação, que sai. Não, parece mentira, mas tem. É verdade. As mulheres não sabem, não se conhecem, não se tocam, não se examinam, né? Não sabem nem o nome. E acha que está normal. Então, assim, a gente tem que divulgar as informações, a mulher conhecer seu corpo e saber que tem opções de coisas, coisas para melhorar, né? Não é, eu falo assim, da estética íntima, não é uma questão só de estética, é de saúde, porque muitas mulheres têm vergonha do parceiro, têm vergonha de tirar a roupa, né? Exatamente. Porque se acham feia, e tem tanta coisa que dá para melhorar, né? Tem tanta coisa que dá para melhorar, para ter uma qualidade de vida melhor. Por que não? Temos que quebrar esse tabu. Quebrar esse tabu. É verdade. Vamos nos reunir mais vezes, vamos nos encontrar mais umas vezes aqui. Foi muito bom essa conversa, muito gostoso. Muito obrigada por vocês terem topado, né? Nós que agradecemos. Servindo. Estou muito feliz. E eu só vou falar coisa boa dessa doutora, né? Eu vi ela 2 vezes, com uma que eu adotei de 17 anos e levei.
Eu falei, essa doutora é maravilhosa. Olha. Deus, Ai, né? obrigada. Deus, assim, mostrou dedo. Que bom. Fabielle, o nome dela, né? A gente chama de Maia. Né? Então, ela veio comigo e tá lá até agora. E foi super, hiper bem tratado, gente. Perfeito. Bem, nossa, Muito você obrigada. Você é maravilhosa. Eu também sou você... uma manteiga derretida, é meu apelido desde criança. Eu já falei para minhas filhas, falar, ó, procura Fico feliz. doutora Ana. A doutora A ideia Ana. é ajudar, né? De uma maneira ou de outra, ela a ideia trata o paciente de é uma ajudar. certa maneira ali, acho que vale a pena. E que bom ter essa rede de apoio, que às vezes as pessoas falam assim, as mulheres são muito competitivas entre elas, e até uma terapeuta falou assim, mas isso é histórico, porque lembra que as mulheres, uma tinha que ser melhor que a outra para os homens escolherem a melhor, é histórico, isso veio com o tempo, mas eu tenho visto que as mulheres estão cada vez mais unidas, conversando, se achegando, tendo respostas acolhedoras uma para as outras, assim. E esse é o nosso objetivo aqui mesmo, para a gente poder falar a mesma língua e não falar a mesma língua também, Sim. pôr para fora o que a gente sente, e isso é bem importante. Eu agradeço mais uma vez imensamente a participação de vocês, quero vê-las mais, talvez em outros momentos, talvez a gente ir lá no salão da Camila, que tal? Ir lá no salão. A Laís está aqui atrás das câmeras também, está participando com a gente. A Laís nem quer falar, né? Mas Laís, se apareça, Laís. Dá um tchauzinho. Só com a mãozinha ali. Laís, uma profissional maravilhosa, está acompanhando aqui a Camila. Sim. Precisando de conteúdo, Laís está aí, ó. Faz pra gente passar Faz vergonha. toda Vou levar a Laís para mim. Leva a Laís também. Faz toda a diferença, viu, gente? Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijo para todas. Muito Amei obrigada. estar aqui com Beijo, vocês, obrigada. né? Quebrando certos mitos aí, né? Perfeito. Que muitas mulheres têm, né? Podendo falar um pouquinho sobre, né, vários tipos de câncer, não só o de mama, que o Sim. câncer não só comete a mama, né? Mas toda parte do nosso corpo. Então, procure o quanto antes, gente. Não espere. Sentiu, né? A prevenção todo ano e o autoexame todos os dias. Perfeito. Exatamente. Acho que esse é o recado final, né? Procure ajuda. Alerta, né? Eu até falei isso um dia, assim, a gente sempre deixa para os outros, né? Então, tá na hora da mulher, não é que tá na hora, sempre esteve, mas o que eu quero dizer é assim, a gente é o protagonista da nossa vida. Então, se você não fizer por você, eu falo para os pacientes, olha, a maquiadora vai arrumar outra. Vai. Se eu não for trabalhar amanhã porque eu tô doente, vai em outro médico, né? A gente não é insubstituível. Então, por mais que nós sejamos importantes para nossa família, se você não fizer o seu, ninguém vai fazer. Então, eu falo para os pacientes assim, a minha função é te orientar. O que você deve fazer, o que é bom, o que é ruim. Mas eu não posso fazer por você. Por mais que eu sou mãe, por mais que eu ame meus filhos e oriente, eu não consigo viver a vida deles. Então, se a gente fala para os pacientes assim, né? Faz o autoexame, se cuide, coma bem, faça atividade física, faça isso, faça... Tá todo mundo sabendo disso, né? Por mais que a gente fale. Mas se você não fizer, ninguém vai fazer por você, né? Então, é a gente que tem que se cuidar. Por mais que o médico, o pai, a mãe, o marido fale, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Não adianta nós pedir não saúde somos para Deus. insubstituíveis. Não somos. Né? Nós não somos insubstituíveis. Se eu não for trabalhar amanhã, vai em outro colega, se você vai em outro cabeleireiro, vai em outra hamburgueria. Então, a gente que tem que fazer por nós mesmos, né? Exato. Fazer a nossa parte, que é se cuidar. O resto a gente torce para Deus fazer da maneira dele, né? Exatamente. Cá, quer deixar um recadinho? É isso que elas falaram, né? Que é o alerta, né? Não que a gente tenha que, mas tá sempre, né? Todo mundo conhece seu corpo, então qualquer alteração, independente de mama, qualquer coisa, é correr, é ir rápido e procurar mesmo um médico para ter certeza que não é nada, né? Sim. Esperar que não seja nada. E se for, dá tempo de tratar. Exatamente. Maravilhoso. Até a próxima, pessoal. No próximo Versão Mulher, vou estar aqui com pessoas maravilhosas como essas mulheres lindas.
e eu volto logo logo. Obrigada.